Você sabia que esse ano a gente vai ter 3 edições do ProUni? Janeiro, abril e junho? Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Eu sou a professora e corretora de redação Aritânia Correia e hoje é dia de conversar sobre o ProUni 2021, inédito, né? Com inéditas 3 edições, uma delas com a nota do Enem 2019. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como bolsista do ProUni e o nervoso que a gente passa para entregar a documentação, certo? Vamos lá. O ProUni 2021 vai ter a sua primeira edição em janeiro e vai utilizar a nota do Enem 2019. Então só pode fazer quem fez o Enem 2019. Muitos de vocês estão me perguntando, professora, você acha que a média vai diminuir? Sim, eu acho que vai, porque a maioria que conseguiu medicina, o curso que queria, engenharia, direito, já está fazendo faculdade. Então as médias terão uma tendência para ser significativamente menores. Aê! Mas tem critérios, né? Quem é que pode fazer o ProUni em qualquer edição? Tem que ter estudado o ensino médio em escola pública, tá? De forma completa. Ah, eu passei 2 meses numa escola particular. Não pode. A não ser que você tenha sido bolsista integral, ou seja, não pagava nada. Aí você pode concorrer a uma bolsa no ProUni, certo? Também pode tentar ProUni pessoa com deficiência que tenha feito o Enem 2019, lógico, e professores da educação básica brasileira concursados, tá? Que não tenham formação superior para a área que dão aula. Então, são critérios para você tentar uma bolsa no ProUni. Mas tem que ter feito o Enem, que eles estão requerendo, beleza? O ProUni, ele leva em consideração renda. Então, além de ter estudado em escola pública ou como bolsista integral em escola particular, tem que ser baixa renda. Eles oferecem bolsas integrais, ou seja, 100% de bolsa, para quem tem renda por pessoa de até 1,5 salário mínimo, fazendo uma conta básica. Se na sua família tem 10 pessoas, vocês podem receber no total da renda familiar até 15 salários mínimos, porque é a regra do programa. 1,5 salário mínimo por pessoa. Então, se tem 10 pessoas, pode ganhar até 15 salários mínimos, essa família inteira, somando a renda de todo mundo. E bolsistas parciais, 50% de bolsa, para quem tem até 3 salários mínimos, para quem ganha até 3 salários mínimos por pessoa. Então, se sua família tem 10 pessoas, vocês podem ganhar juntos até 30 salários mínimos, e aí você consegue uma bolsa de 50%. As inscrições para essa primeira edição serão dos dias 12 a 15 de janeiro e as possibilidades de vaga você já pode consultar, vou deixar o linkzinho para vocês aqui abaixo, certo? Tem algumas regras interessantes que eu quero focar aqui, inclusive fiquem até o final do vídeo porque eu vou falar sobre as vagas remanescentes. E aí você não precisa nem ter feito em 2019. E alunas minhas já conseguiram bolsa de medicina por meio das vagas remanescentes. Eu vou tentar procurar a conversa, o print, para colocar aqui para vocês. Ela conseguiu a vaga remanescente para medicina. Hashtag presta atenção. Outros 2 critérios para você tentar a bolsa no ProUni é ter uma média mínima de 450 pontos no Enem 2019 agora, tá? E não ter zerado a redação. Esse é o primeiro critério. E o ProUni também tem cotas. Apesar de eles ser um programa específico para pessoas de baixa renda, para estudantes de escola pública, que é um tipo de cota, eles também têm cotas para pretos, pardos e indígenas e pessoa com deficiência também. Então você pode ficar atento às cotas, porque muitas vezes as médias são menores. Fica atento, porque é todo um jogo essa questão de nota do ProUni. Como é que funciona a questão das bolsas? São 2 opções, você pode tentar 2 opções e eu quero que você fique atento, porque é a primeira opção e a segunda opção. E dentro desses critérios você pode escolher o mesmo curso na mesma faculdade, só que manhã e noite. O mesmo curso na mesma faculdade, 100% de bolsa, 50% de bolsa. O mesmo curso em faculdades diferentes, certo? Você pode ir variando, só não pode ser o mesmo curso na mesma universidade, no mesmo horário. Nem vai aparecer pra você, na verdade. E é interessante que você entenda que quando ele coloca a primeira e segunda opção, você tá dizendo pra ele que a mais importante é a primeira opção. Então, na primeira opção, você vai colocar o que você tem mais chances. E claro, um curso que você quer. É o meu maior conselho do mundo. Não tenta um curso que você não quer, porque eu já vi vários candidatos, vários seguidores meus me procurando dizendo, professora, escolhi pela nota, consegui aprovação, entrei no impulso e tô infeliz, vou tentar de novo. Não faz isso, tá bom? Ou
tenta, se você quiser também. Você faz o que você quiser da sua vida, tá? Mas é meu conselho baseado em toda a minha experiência como professora. Arrependimentos com cursos que vocês não querem. E aí, a primeira opção é mais importante. Então, se você for selecionado para a primeira opção e não quiser, você não vai conseguir tentar para a segunda, tá? Só se você for reprovado em algum caso específico que eu vou falar depois. Então, na primeira opção, você vai colocar o curso que você tem mais chances de querer também, tá? E caso você não consiga pagar para a primeira, aí a segunda já fica disponível para você, certo? Fica atento nesse processo de escolha. E durante o processo de inscrição, vocês podem mudar o curso, a opção, a hora que quiserem. E o legal é que a banca ela te dá um parâmetro ali de média para você saber qual a sua colocação, se você está dentro das vagas. Então você consegue ter esse controle e alterar as opções, mudar a primeira e a segunda opção de acordo com a sua nota e com a sua colocação. Desde que eu fiz o ProUni, lá em 2018 eu entrei, né, como bolsista em 2009, depois eu conto toda essa história. Pra quem não sabe, eu sou formada em letras e jornalismo, tá? Depois eu conto como é que funcionou esses negócios aí. Pra quem fez o ProUni, lá naquela época, a gente entregava a documentação na fé. E por causa disso, muitos candidatos nos anos sequentes, né, vários seguidores meus entraram em contato comigo e disseram: professora, eu levei minha documentação e ela foi reprovada. Mas eu levei, ou constou lá como não comparecimento, mas eu levei. Aí eu comecei a instruir, disse: quando você for levar, você está levando seu documento dos seus pais, dos seus irmãos, RG, CPF, você tem que exigir um comprovante de que eles receberam o seu documento. É lei, gente, isso é obrigatório. Você não pode deixar esse documento lá, cópia de todos os documentos, todos os seus familiares, com renda, com tudo, e ele não te dá papel nenhum. E aí, uma das regras, tá, desse ano é essa obrigatoriedade de entregar um comprovante de que eles receberam sua documentação, porque eles nem podem alegar que você não levou a documentação. Pode ter sido reprovado, mas que você não levou, isso não vai acontecer. E o segundo critério é que eles podem fazer um vestibular próprio. Normalmente isso não acontece, isso é bem raro, a não ser quando a instituição ela é muito conceituada e cara também. Aí eles fazem uma seleção própria, mas no geral a nota do Enem já é suficiente e já conta como vestibular. Várias instituições fazem isso no Brasil. Outra questão interessante é a reprovação. Como é que ela acontece? Primeiro, quando não forma a turma do curso, e tem uma informação importante sobre isso, quando não forma a turma do curso, caso a sua documentação seja reprovada, certo? E caso você não compareça, você vai ser reprovado. Se você não comparecer, você nem consegue a segunda chamada. Se a documentação for reprovada, você não consegue a segunda chamada. Você só vai conseguir a segunda chamada se não formar turma para você. Por quê? Se a sua documentação não foi aprovada na primeira, não vai ser aprovada na segunda. Porque é como se você não estivesse dentro dos critérios, mesmo que talvez tenha havido alguma injustiça. E se você não compareceu com a documentação, tá reprovado. Tá? Então, se não formar a turma. E se não formar a turma, tem alguns critérios interessantes. Um aluno meu, César, ele se formou agora, né? Aqui, ele é daqui de Recife também, daqui de Pernambuco. Ele tentou para uma engenharia, e aí, só que o primeiro semestre de engenharia é meio que todo mundo junto. E não tinha formado turma. Eu disse: vá lá e diga a eles que te encaixem em alguma engenharia. Ele entrou no segundo semestre do curso. O primeiro semestre ele foi pro segundo semestre do curso. Isso bagunçou um pouco a grade de disciplina dele, mas ele conseguiu entrar. Mas ele foi lá e conversou com a instituição. Isso é comum? Não. Mas é possível? É. Tá? Então, se não formar a turma, vai lá e conversa e vê se eles não conseguem te encaixar no segundo período do curso que você quer. E depois você volta pro primeiro, quando formar a turma. Né? Então. E aí, tem também a possibilidade de... Preste atenção, tá? Se não formar turma, você vai ser reprovado. Mas se você for lá conversar, eles podem tentar te encaixar, como foi o caso do César. E tem a possibilidade das vagas remanescentes. Eu vou abrir um quadro específico para vagas remanescentes. Vagas remanescentes são as vagas que sobram, ninguém quer. Aí você pensa assim: meu Deus, não é possível. É possível. Alunas minhas conseguiram medicina com vagas remanescentes. Reprova, não consegue, ou abre uma vaga extra, alguém desistiu, alguma coisa aconteceu e eles têm vaga lá. O percentual do ProUni não foi completado. Eles abrem vagas remanescentes para qualquer curso. É comum abrir medicina? Não é, tá? Porque é super concorrido, inclusive. Mas o candidato deve ter, sei lá, ido para federal,
Não tem como saber. E aí abriu vaga e ela conseguiu medicina em vagas remanescentes. Vagas remanescentes são aquelas que sobram. Mas as vagas remanescentes, elas acontecem depois da seleção normal do ProUni. E aí você pode tentar, desde que você tenha feito o ProUni desde 2010. De 2010 pra cá. É bem específico. Isso acontece lá pra março, abril, e agora como vai ter nem abril, eu nem sei quando é que vai abrir as vagas remanescentes. Mas você pode tentar desde que tenha feito o Enem desde 2010. Algum ano de 2010 pra cá, seguindo esses critérios que eu já falei, tá bom? E você tem mais probabilidade de conseguir, porque a concorrência é pequena, porque poucas pessoas tentam porque não acreditam. E dá um vacilo, tá? Quando abrir vagas remanescentes, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre elas, né? E citar alguns cursos inusitados, quiçá até medicina, para que vocês tentem, tá bom? Então fiquem atentos aqui no canal, porque eu vou divulgar critérios, regras e tudo para vagas remanescentes. Combinado? E o calendário vai ser basicamente esse: 12 a 15 de janeiro, aí dia 19 sai a primeira chamada, 1º de fevereiro sai a segunda chamada. Essas duas primeiras chamadas são feitas pelo site do ProUni, tá? E aí você pode se candidatar à lista de espera também em fevereiro. Você tem que se inscrever, dizer eu quero tentar a lista de espera, e tentem a lista de espera, porque eu gosto de aluno que é vencido pelo cansaço, ou vence o outro pelo cansaço, tá? Então tentem todas as possibilidades, sejam pacientes, porque no fim dá certo, tá bom? Passo nervoso da documentação, mas dá certo. Contando um pouco da minha história, eu fiz o ProUni eu tentei o ProUni em 2008, lá ainda no início do programa. Ele não tinha regras específicas. Quando eu fiz o ProUni, eu era estudante de letras, tá? Só que a regra na época não era clara sobre você fazer curso, por isso que hoje as regras deles são bem específicas, de tipo, você não pode ter vínculo com outra instituição, seja pública ou seja privada, tá? Para não usufruir de um benefício que poderia beneficiar outro estudante. Mas na minha época não tinha essa regra, você não podia ser formado. Então eu inocentemente fui lá e fiz a minha matrícula, certo? Quando foi no ano seguinte, já 2009 para 2010, aí eles mudaram a regra. E aí não podia ter vínculo, certo? Mas eu já estava no programa. Só que em 2010 eu me formei em letras. Aí eu perdi a bolsa. Porque aí eu já descumpria o critério de ser formada. Eu sabia que eu corria esse risco, né? Porque consta lá, é um sistema, gente, o MEC é todo um sistema. Quando constou lá a minha formatura, aí eles já cancelaram a minha bolsa e foi aí que eu tentei o FIES. E aí vai ter vídeo específico sobre o FIES, tá? Então, não houve nenhum descumprimento de regra em relação aos critérios da bolsa, porque naquela época não tinha esse critério de ter vínculo, né? Eu tinha vínculo, mas eu não era formada, então eu pude fazer a minha inscrição normalmente. E eu tive problemas sim com a minha documentação. A documentação da minha mãe estava toda zoada, o RG dela ninguém conseguia enxergar nada, a certidão de nascimento dela estava toda zoada e ela era separada do meu pai, só que ela não tinha nova certidão de nascimento como divorciada. E aí houve toda uma novela. Gente, é sério, em 4 dias para eu conseguir o novo RG da minha mãe e o comprovante e a certidão de nascimento dela. Olha que treta. Mas eu na época, por mais que eu não tivesse internet, nem acesso, nem computador em casa, nem nada, eu ia na Lan House, passava um tempão lendo edital, vendo as regras, fui na faculdade, pedi todas as informações que eu precisava para entregar minha documentação. E como eu sei que são muitos detalhinhos, então eu vou fazer um vídeo específico sobre documentação e eu vou liberar ele amanhã. Tomorrow. Então amanhã, fica atento aqui, que 8 da manhã eu libero o danado desse vídeo. Se eu conseguir editar antes, eu libero antes, tá? Mas como ele tem pequenos detalhes, então eu vou projetar minha tela pra vocês e mostrar absolutamente tudo e todas as possibilidades. Porque assim, tem casos muito doidos, velho. O pai mora junto, mas não é casado. E nem tem... como chama? Junta sem casamento, gente? Eu esqueci. União estável. União estável, separou, mas tá casado no papel. Tudo isso vira uma bela bola de neve por causa da questão da renda, tá? Então, eu tinha meio caminho andado porque meus pais eram oficialmente separados. Fora quem mora sozinho, quem mora com o namorado, quem mora com a avó, quem... não sei, cada um com as suas tretas familiares. Então, fiquem atentos, porque eu vou tentar detalhar tudo, absolutamente tudo no vídeo, tá bom? Pra você não perder, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, dá like, certo? E ativa as notificações também.
E é isso, te espero no próximo vídeo sobre o ProUni.